Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal. Esse é um canal destinado à Palavra de Deus e à guitarra. Então, vamos falar sobre música, claro, mas vamos falar sobre a Palavra de Deus, claro. Vamos falar até sobre outros instrumentos, sim, é muito bem-vindo. Mas nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Bíblia. E o que é que a Bíblia nos ensina a respeito da perseverança? Você já deve ter visto o título desse livro, desse vídeo, perdão. E esse tema gritou, saltou dentro de mim hoje por uma situação que aconteceu. E não vou falar qual é a situação agora, no meio do vídeo eu falo, porque é quando nós vamos falar da outra esfera da perseverança. Existem vamos colocar aqui, dois pilares, no qual o ser humano está no meio desses dois pilares. O pilar do lado direito é a falta de perseverança. E o pilar do lado esquerdo é como fazer para ter perseverança. Esse vídeo não quer dizer que só existem esses dois pilares, mas vamos partir do ponto que não somos perseverantes e que precisamos ser perseverantes. E como fazer para ser perseverante? Então, eu estava dando uma lida aqui sobre perseverança e o dicionário fala o seguinte, que perseverança tem adjetivos de dois gêneros. O primeiro é aquele que persiste, o persistente, o perseverante. É aquele que vai adiante, ok? O que não desiste. E o outro gênero, que seria na biologia, o que continua presente por um período posterior ao seu desaparecimento normal. Olha que coisa interessante. Agora, se a gente for dar uma analisada sobre o antônimo de persistente ou de perseverante. Vamos lá, o contrário disso. Olha quantos adjetivos. Impersistente, inconsciente, inconstante, perdão. A tela do meu tablet está bem quebrada aqui e às vezes o trinco fica mesmo em cima da palavra. Deixa eu mexer aqui. Impersistente, inconsistente, volúvel, fraco, desistente, inseguro, incerto, instável, renunciante. Olha só, cessante. Tem tantos adjetivos para uma pessoa que não tem perseverança, para uma pessoa que não é consistente, que vale a pena a gente dar uma ouvida nisso. Então vamos lá. Partindo do ponto que nós não somos perseverantes e que nós precisamos mudar. Por quê? Nós precisamos mudar. Porque conviver com uma pessoa que não é perseverante, uma pessoa que não uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que não é persistente, que não é perseverante, é uma pessoa que não é confiável, sim. Vamos dar um exemplo. Você começa a trabalhar com uma pessoa que ela não é persistente. E aí essa pessoa começa a trabalhar com você, depois de 2, 3 meses, ela se torna uma pessoa importante no seu trabalho. E o que acontece? Ela começa a farrapar no trabalho. Ela começa a faltar no seu trabalho. E aí você começa a contar com essa pessoa porque ela acabou se tornando uma pessoa importante naquele trabalho. E aí ela não vai mais. Por quê? Porque o tio adoeceu, porque a mãe adoeceu, porque a vizinha adoeceu, porque amanheceu chovendo então no outro dia porque fez muito sol. E motivos não vão faltar, desculpas não vão faltar para uma pessoa que não tem consistência. A primeira característica de uma pessoa que não tem consistência é uma pessoa que não tem objetivo, uma pessoa que não tem foco. Ela não sabe exatamente onde ela quer chegar. Então qualquer coisa que acontecer na vida dela vai ser suficiente para tirar ela do foco. Então, a falta de persistência na vida de uma pessoa é um mal que faz com que ela viva uma vida ordinária, comum, sem nenhuma emoção. Sabe por quê? Porque ela não sabe para onde ela quer ir. Então, aquela frase bem conhecida que quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, se aplica muito bem a esse exemplo. Porque a falta de perseverança na vida de uma pessoa faz com que a vida dela seja dia após dia, semana após semana, mês após mês, sem nenhuma novidade. E isso aí torna ela uma pessoa insuficiente. Às vezes eu tento procurar palavras que não vão ser tão contundentes, mas às vezes falta, por conta do limitado vocabulário. E aquela pessoa que se sente insegura, às vezes a insegurança dela vem através dessa falta de perseverança que ela tem. Sabe por quê? Sabe por que nada dá certo? Porque ela não continua. Sabe por que as coisas não acontecem? Porque ela não persevera. Tudo passa a prova do tempo.
Seja o que for, se você quer tocar guitarra, você vai ter que perseverar, os dedos doendo, o equipamento ruim, o som ruim, os erros ao vivo. Se você quer abrir um negócio, você vai ter que persistir, porque a concorrência que já está há muito tempo, a falta de experiência que você tem, o capital limitado. Se você quer se formar e você quer fazer uma faculdade, você vai ter que persistir, porque vai ter dia que não vai ter dinheiro para o transporte. E aí você decide faltar à sua faculdade ou ir a pé. Então, o mundo pode parecer um clichê, mas as coisas são conquistadas por aqueles que persistem, por aqueles que são determinados, por aqueles que sabem onde quer ir. Quando você tem um objetivo, quando você tem exatamente claro aquilo que você quer e aonde você quer chegar, todas as coisas que vêm contra esse seu propósito, elas não são consideradas. Se o seu objetivo é se formar em direito ou em medicina, seja lá qual for a área que você gosta de atuar, se aparecer vaga de um curso de história, não vai ser interessante para você, porque você quer ser advogado. O que é que você vai fazer pegando a 101, se você é dessa região aqui? Nós somos de Caruaru, Pernambuco. E somos uma cidade privilegiada geograficamente falando, porque ela cruza algumas das principais BRs e rodovias do nosso país, cruza por essa cidade. É tanto que por isso que ela se destaca no interior de Pernambuco. Então, se você quer ir a Recife, você tem que pegar a 232, sentido Recife. Você vai chegar a Recife se você pegar a 101, sentido Maceió, vai. Mas quando você chegar em Maceió, você vai encontrar uma placa. Recife a 250 km. Se a sua vida tem um propósito, e esse propósito é chegar a Recife, entre aspas, o que é que você vai fazer em Maceió? Você vai perder tempo. E tempo é uma coisa que dinheiro não compra. As pessoas têm o hábito de falar que tempo é dinheiro. Não, tempo é tempo, porque dinheiro não compra tempo. Tempo é uma coisa insubstituível. E uma pessoa que não é consistente, uma pessoa que não é perseverante, a coisa que ela mais faz é perder tempo. Então, o que é que nós precisamos fazer para ser perseverante? Decidir um alvo, um objetivo. E não olhar para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás. E como é que eu faço para decidir qual seria talvez o propósito da minha vida? Que isso é uma pergunta muito profunda. Existem algumas coisas que podem te ajudar a ter essa resposta. Primeiro, o que é que você faria se todo salário pagasse a mesma coisa? Vamos lá. Se ser guitarrista pagasse X, se ser médico pagasse X, e o mesmo X fosse pago para aquele cara que vende carros, que é o mesmo X para o cara que é fazendeiro. É o mesmo X para aquele homem que vive no ministério, que é o mesmo X para aquele cara que virou político. O que você faria se todo mundo recebesse a mesma coisa? Se todo mundo recebesse R$1.000, o que você faria? Tem a resposta? Talvez esse aí seria um bom ponto para você começar a refletir sobre o seu propósito, sobre aonde você quer chegar. Porque se a condição monetária faz com que você não siga o seu propósito, você é uma pessoa que talvez esteja perdendo tempo. Porque entenda, definitivamente, dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito. Se você é um bom médico, você pode ganhar mais do que um empresário de uma multinacional. Não é ser empresário que vai fazer você ganhar bem. É ser bom naquilo que você faz. Mas só que o tema desse vídeo, a ideia desse vídeo não é ir para o lado monetário da coisa. Isso é só um exemplo. Mas se você decidiu em seu coração que você faria isso, se todo salário pagasse a mesma coisa, isso já é um bom ponto de partida. Isso é excelente, muito bom, corre atrás disso aí. Mas o que fazer para deixar de ser inconsistente? Para deixar de ser aquela pessoa... olha só os adjetivos. Para deixar de ser aquela pessoa volúvel. Olha como esse é difícil de falar. Para deixar de ser uma pessoa fraca. Para deixar de ser uma pessoa desistente, inseguro, incerto, instável, renunciante. E agora eu vou falar sobre o exemplo que aconteceu comigo. Eu estava chegando no meu trabalho e uma das pessoas que trabalha com a gente lá, ele falou, eu estava mostrando uma técnica que eu estava aprendendo, que eu estava treinando, que é essa aqui, ó.
colocar a paleta aqui e ela vem pra cá. O André Nieri que ensina isso. Acho que ele nunca vai ver esse vídeo. Mas enfim, ele ensina isso. Eu tava assistindo uma live esses dias sobre isso. E o que é que eu tô fazendo? Eu estou andando com essa paleta, uma paleta semelhante a essa, no bolso. Porque toda horinha vaga que eu tenho lá, eu fico fazendo isso aqui, ó. Porque eu quero aprender uma técnica de guitarra na qual você usa a paleta, e depois você guarda a paleta aqui e continua tocando com os dedos. E ele falou, rapaz, tu gosta muito disso aí. Como é que tu passa tanto tempo e não desiste, e não para, e não cansa? Sabe por quê? Porque a música pra mim é o meu propósito de vida. Mas como? Se eu não ganho dinheiro com música? Eu nunca vou sustentar minha família com música. Eu tenho certeza disso. Se a música pra mim não é uma profissão, se a música pra mim é um hobby, como é que a música pra mim é um propósito de vida? A música pra mim é muito mais do que tocar guitarra. E isso tem tudo a ver com o que vai te ajudar a não ser uma pessoa inconsistente, a ser uma pessoa perseverante. Sabe por quê? Porque a música pra mim foi a ponte que eu encontrei, a voz que eu encontrei, que me aproxima mais de Deus. Você vai entender. A Bíblia fala que a ponte que nos liga até Deus é Jesus. E isso é insubstituível. Mas a música pra mim, eu sou uma pessoa completamente limitada. Eu tenho um ouvido ruim e eu sou completamente desafinado. E sabe o que a guitarra se tornou pra mim? A guitarra se tornou pra mim a minha voz. E todas as vezes que eu me relaciono com essa guitarra, que eu ligo um equipamento e começo a gravar ali, eu coloco lá um dó, um ré menor e um sol maior e começo a improvisar, aquilo ali pra mim é a minha voz que começa a ser proclamada em direção ao trono de Deus. E a música pra mim é como uma ponte pavimentada por amor. E sabe como é que você vai se tornar uma pessoa consistente? Quando você entender que aquilo que você faz tem amor envolvido. Seja o que for que você faça. Porque o seu propósito de vida pode ser diferente de meu, e isso é louvável, isso é interessante. Porque não vai ter outro de você andando por aí. Seu propósito é único. E aquilo que Deus confiou a você, que você deve fazer, e talvez você esteja perdendo tempo, ou talvez ainda não tenha a iniciativa de começar, por tantos motivos, e às vezes até motivos justos. Mas a Bíblia fala que aquele que persevera até o fim, ele ganhará a coroa da vida. E sabe quando é que a perseverança é colocada à prova? Quando existem obstáculos. Então, quando você precisa ser persistente, quando obstáculos se levantam, entenda, eles vão vir. E é isso que vai diferenciar o maduro do imaturo. Porque uma pessoa madura, ela entende. Sabe qual é o objetivo, sabe qual é o foco, sabe onde quer chegar. E aquilo é apenas um obstáculo. Ela não se distrai. Ela não olha para nenhum outro lugar. E aí nós voltamos pro lado da música. Por que a música é isso tudo para mim? E por que eu não desisto? Porque eu não deixo de tocar. Eu tô usando o exemplo da música porque eu faço isso há 20 anos. E são 20 anos tocando guitarra. Eu poderia já ter pensado em desistir já, mas nunca pensei. Sabe por quê? Porque o amor que eu tenho por Jesus Cristo é tão grande que não tem como separar ele de mim. E a música, pra mim, é a fonte que eu encontrei para devolver, tentar, pelo menos, uma parte desse amor que recebi. Então, o meu propósito de vida é viver uma vida que agrada a Deus. É viver uma vida no qual as pessoas que estão próximas a mim possam ver um pouquinho de Jesus. Eu consigo todas as vezes? Não. Sou limitado completamente. Mas como é que vai me ajudar? Então, Júnior, como é que eu faço para deixar de ser uma pessoa inconsistente? Uma pessoa que não persevera? Sabe o que é que você vai fazer? Você vai encontrar uma coisa que você ama e essa coisa vai te dar o gás que você precisa para perseverar até o fim. Eu digo uma coisa a você, que se você se relacionar com Jesus, ela vai ser sim sua fonte de inspiração. Você pode até não conhecer Jesus, ou então até pode conhecer Jesus através do que as pessoas te falaram. Mas eu quero te convidar a conhecer Jesus através do que a Bíblia fala de quem é Jesus. Vai ler tua Bíblia.
Se você não tem uma Bíblia física, tem um app aí, qualquer um app da Bíblia. Começa a ler a Bíblia, começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, Romanos. E começa a conhecer quem é Jesus. Aquele Jesus da Bíblia, não o que está na boca de algumas pessoas que às vezes buscam seus próprios interesses. Ser uma pessoa consistente é muito mais do que uma pessoa determinada, é uma pessoa que é envolvida. Porque determinação, ela parte de um ponto. Ela tem um princípio. Ela tem um alicerce. Para você não ser uma pessoa volúvel, para você não ser uma pessoa volúvel, fraco, você precisa amar alguma coisa. E esse amor vai fazer com que você persista. Que você seja persistente. Então, sabe por que às vezes você não conseguiu colocar em prática aquele seu objetivo que você fez, aquela sua oração, dia 31 de dezembro de 2020, e foi lá e colocou uma lista das coisas que você queria fazer em 2021 e pasme, estamos quase no meio do ano. E sabe por que você não conseguiu colocar em prática? Porque ainda você não descobriu o que é que você ama de verdade. O gás, o combustível ainda não está claro dentro de você. Sabe por que eu saio de casa para trabalhar todos os dias? Porque eu tenho 2 filhos e uma esposa. Isso é gás suficiente para trabalhar 8, 9 horas, 10 horas por dia. Sabe por quê? Porque eu amo a vida deles. Entenda uma coisa. O homem e a mulher, o ser que é disciplinado, é um ser que ama alguma coisa. Então, se você quer deixar de ser uma pessoa inconsistente, coloque o seu propósito em evidência e corra para ele. Não se distraia. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Porque afinal, ninguém quer conviver com uma pessoa que diz uma coisa hoje e amanhã já muda. Imagina se você fosse casado com uma pessoa que fala, eu vou abrir uma empresa hoje. Amanhã ela fala, não, eu me inscrevi numa faculdade de odontologia. Vou fazer o vestibular de odontologia. Aí depois de 3 meses ela tranca essa faculdade porque ela fala, não, rapaz, eu acho que eu vou trabalhar com gado. Porque é isso que eu quero fazer. Ninguém quer viver com uma pessoa assim. A consistência em um relacionamento faz com que o relacionamento seja duradouro. Seja você uma pessoa que começa uma coisa e termina. É difícil, é. É possível? Também é. Identifique aquilo que você precisa mudar. E comece. Você está só? Não. A Bíblia fala que Jesus fala, eu fui para o Pai, mas não vou vos deixar órfão. Eu vou enviar o Espírito Santo como consolador, conselheiro. E ele vai habitar em você e vai te ajudar com tudo aquilo que você precisa. Se você está ouvindo esse vídeo, esse áudio, ou assistindo esse vídeo, tem uma coisa em mente. Você não está só. Tá vendo que você não está só? Sejam abençoados na prática da palavra, não sejam pessoas volúveis. Sejam pessoas consistentes. Pessoas confiáveis. E a principal forma que você vai fazer isso, a principal ou uma das formas que você vai fazer isso, é descobrindo o que você ama. E faz aquilo que você ama. Fica na paz. Sejam abençoados na prática da palavra.